Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, e esse texto, do capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, ele vai nos desafiar a termos uma postura mais firme e clara e elucidativa com relação à Escritura e com relação à nossa vida. O Evangelho de Lucas, obviamente, foi escrito por Lucas, um crente no Senhor Jesus, um homem que esteve junto de Paulo nas suas viagens missionárias e que escreveu essa obra em 2 volumes, Lucas e Atos dos Apóstolos, né? Este evangelho é um dos evangelhos mais meticulosos. Ele foi escrito com o propósito de falar do Senhor Jesus Cristo aos gentios, especificamente a uma figura chamada Teófilo. E às vezes nós temos, ao ver a palavra de Deus, nós ainda temos uma visão muito mística, certo? Uma visão meio até folclórica da Escritura. Uma visão muito emotiva. E a emoção é boa, quando controlada pelo poder de Deus e pela Escritura. Apesar de sermos, ou que bom que somos, uma igreja tradicional, porque enfatiza a Escritura e entoamos belos cânticos, de modo que venhamos a meditar nos cânticos e na mensagem e nos reportar a Deus, porque você deve fazer esse exercício. Você está aqui no culto adorando a Deus, você tem que mentalizar, eu estou diante do trono do Senhor e estou cantando para Deus. Mas isso não significa que não temos emoções. Nós devemos chorar, vibrar e nos alegrarmos com os louvores que entoamos ao Senhor no nosso coração, aqui, enquanto estamos adorando a Deus. E aí é um espaço importantíssimo das nossas emoções. No entanto, às vezes deixamos as nossas emoções dominar o nosso entendimento da Escritura. Interessante que esse texto que nós vamos ler fala basicamente sobre isso. Olhe Lucas capítulo 1, verso 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Esta introdução do Evangelho de Lucas, e isso aparece dos 4 evangelhos neste, mostra o caráter racional do Evangelho. Não falando de racionalismo, não. Mas um aspecto objetivo da fé em Deus que nós encontramos na Escritura. De modo que não devemos ser guiados na nossa vida cristã pelo achismo. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, a Bíblia diz isso. Acabou-se. Daqui, claro, é o que eu tenho que fazer. Ah, mas eu sinto que a Bíblia diz isso, mas eu sinto que a gente tem que ver esse outro aspecto. Não, a Bíblia diz isso. Eu tenho que fazer. Quando tivemos Sofia, ela era pequenininha, pai de primeira viagem, sabedor dos princípios bíblicos de educação dos filhos, eu temia. Senhor, vou bater nessa criança para deixar um vergão vermelho. Ela nem entende nada, né? Ela vai aprender. Mas está na Bíblia. E quanto mais cedo, melhor. Né? Então, já nos primeiros meses, né, Sofia já sofria a disciplina e reagia positivamente. Eu fiquei besta. E aí a minha fé na Escritura aumentou. Funciona. É verdade. É certo que ela é pecadora. Ela falha. No entanto, o método de Deus funciona. E às vezes nós queremos usar o nosso método por causa da nossa incredulidade.
O entendimento racional do evangelho. Lucas queria mostrar isso. Este evangelho que eu estou escrevendo, inspirado por Deus, é fruto de averiguação, de estudo, de uma escrita, de um preparo e com um propósito que nós vamos observar. Vejamos 3 informações sobre a concepção do evangelho de Lucas. A primeira destas informações é que houve a preocupação de registrar os evangelhos. Isso foi importante. E veja, são 4. Cada um apresentando um prisma da vida do Senhor Jesus Cristo. E os 4, pelo menos 3, os chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, são semelhantes, por isso sinóticos. A ideia de no mesmo tipo, a mesma ótica. E dentro dos estudos de crítica textual, que observam os manuscritos dentro do seu original, tanto Mateus como Lucas, ao compor seus evangelhos, obviamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, eles estudaram o evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, que foi escrito por, provavelmente, João Marcos, discípulo próximo de Pedro, poderia-se até dizer que o Evangelho de Marcos é o Evangelho de Pedro. Mas foi Marcos o autor, mas ele obteve as informações, provavelmente, do apóstolo Pedro. E que o Evangelho de Mateus e de Lucas, eles foram compilados tendo como base o Evangelho de Marcos. Então você tem o Evangelho de Marcos se expressando no de Mateus e no de Lucas. Só que Mateus, quando compôs o Evangelho, ele o escreveu para que os judeus entendessem que Jesus é o Messias. E o Evangelho de Lucas, ele o escreveu para que os gentios compreendessem, especificamente gregos e romanos, que o Senhor Jesus é o servo de Deus, o servo sofredor, que veio para servir os homens, morrendo na cruz pelos seus pecados. Então, houve uma preocupação de registrar os evangelhos. Versículo 1 diz assim: visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos. A narração coordenada não é um disparate. Vamos dizer o que é um disparate. Evangelho segundo o Espiritismo. Quem já leu? É um disparate. Por quê? Porque ele pega versículos da Bíblia soltos, junta de qualquer jeito e monta uma mensagem. Mas o Evangelho, ele é uma narrativa coordenada, tem uma ordem. Um evento depois do outro que reflete uma mensagem. E se você pega os blocos do Evangelho, que o Evangelho, ele tem narrativa? Tem. Mas ele tem dividido em certos blocos, né? Dos milagres, dos sermões, a composição do Evangelho. E se você mistura esses versículos, esses blocos, você cria uma outra mensagem. E deturpa a mensagem original do Senhor Jesus Cristo. Isso acontece com o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas alguns escreveram, um Evangelho com a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Então, alguns registraram os eventos que aconteceram ali, obviamente, para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é nada mais, nada menos do que o ápice da história da humanidade. Ele foi o cumprimento de todo o Antigo Testamento, porque todo o Antigo Testamento foi focado na chegada deste descendente. E quando ele chega, quando o descendente chega, então aqueles que estão firmes no Senhor, eles percebem, olha, a palavra de Deus funciona. Ela realmente é viva. Vale a pena crer nesta palavra. Chegou, é Jesus. Talvez alguns não entenderam. Por que ele é filho de um carpinteiro? Por que ele está numa família tão simples? Por que algumas coisas não estão exatamente como o Antigo dizia? Talvez porque esses habitantes, esses cidadãos do Antigo Testamento, eles compreendiam que o Messias viria já como um rei guerreiro, semelhante a Davi, mas muito melhorado, é claro. E eles não contemplaram o aspecto humano, mais frágil e humilde do Senhor Jesus, quando veio como o Cordeiro de Deus, e não como o leão da tribo de Judá. E então, sendo o ápice das promessas do Antigo, 4 evangelhos são registrados. E esses evangelhos mostram o Senhor Jesus de 4 óticas diferentes, para que nós entendamos como devemos viver na terra à semelhança de Jesus. E mais ainda, para que nós creiamos que o Senhor é verdadeiramente o Salvador. E o verso 2, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra,
Os evangelhos que nós temos, eles foram fruto de testemunhas oculares, de pessoas que viram e ouviram a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos a mensagem de Jesus? Não. Você ouviu Jesus pregando no Sermão da Montanha? Não. Nem eu. Então, nossa fé é baseada neste relato. E as nossas decisões e posturas de vida têm que ser baseadas nestes relatos. Não só dos evangelhos, mas de toda a Escritura. Observando a narração coordenada dos fatos. Ou seja, se eu mudar a natureza do texto, se eu pegar um provérbio e transformar numa lei, eu crio um problema. Sabe qual é um problema que é muito criado? Provérbios 22, 6. Quem trabalha com criança sabe. O que é que diz lá Provérbios 22, 6? Muito bem. É uma lei? Isso é uma lei? Não, é um conselho. Se o pai aprende que esse versículo é uma lei, coitado, ele vai carregar um fardo de pai incompetente por toda a vida. A culpa do meu filho estar assim é minha. Porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não. Então, a culpa é minha. Não. Ou sim. Se você ensinou, se esmerou, orou, como pai, mesmo pecador, e fez a sua parte, e ele não quis, a culpa não é sua, não. Você deu a instrumentalidade, você ensinou a palavra, você trouxe para a igreja, você orou por ele, o Senhor Jesus carregou toda a nossa culpa. Não precisamos carregar um peso de culpa, até porque isso não converte ninguém. Quem converte é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Percebe como é perigoso pegar um texto que é um conselho, um provérbio, e colocar no status de lei? Percebe isso? Por isso devemos entender cada texto dentro do seu lugar. Senão, a gente muda a mensagem da Escritura. Daí é necessário o estudo da palavra, o estudo meticuloso da Escritura. E aqui há a preocupação de registrar o Evangelho, para que compreendamos quem foi Jesus. Você já notou quando você entra na livraria Saraiva, e fiz um marketing, desculpa, entra numa livraria, você já notou que quando você entra, foi sem querer, você entra numa livraria, e aí lá na livraria tem muitos livros sobre Jesus? Já viu isso? Mas quem é Jesus? Jesus, o Zelota. Aí todos esses livros, eles têm um objetivo, eles seguem uma linha teológica, né? Que já está meio ultrapassada, mas ainda vigora até hoje, de grandes doutores em teologia, principalmente oriundos da Alemanha, que hoje é o ápice do conhecimento acadêmico, pode-se dizer, no mundo, em quase que todas as áreas. Quase que todas as áreas. Você quer fazer um grande doutorado, assim, uma coisa boa, você vai para a Alemanha. Você voltou, meu amigo, você está feito na vida, certo? Por que eu estou dizendo isso? Não é para exaltar os alemães, não. É para demonstrar que estes homens, eles escrevem teorias elaboradíssimas, eles investem tempo para provar que Jesus não é Deus. E que, na verdade, este Jesus nunca existiu. Que isso é uma criação da mente da igreja do primeiro século. Doutores recebem para isso, ganham para escrever contra a divindade de Cristo, ainda hoje. Eu sugiro que, se você quiser um dia, compre um livro desse. E leia. E veja o que eu estou dizendo. É exatamente isso. Eu nem precisei ler, porque eu já sei como é. Eu já li alguns e o resto segue a mesma linha. Então, os evangelhos foram escritos para mostrar Jesus é Deus. E é a ele que você tem que seguir. Veja como Jesus foi firme lá, expulsando aqueles que vendem no templo. Ele pegou um chicote. No interior do Ceará seria chibata, né? Assim que chama, um chicote de couro. E foi lá e deu. E pelo menos assustou aqueles vendedores. Você já imaginou Jesus fazendo isso? Você que olhando, imagine a máquina do tempo, você volta e vê lá Jesus. Você acha que Jesus estava sorrindo e
batendo ali no povo, não boa. Jesus estava irado com a falta de santidade daquele povo. Você já imaginou Jesus irado? Temos uma imagem distorcida de Jesus. Uma imagem que veio da idade medieval, aquele Jesus sempre alegre, ou aquele Jesus esotérico, ou aquele Jesus alvo dos cabelos lisos. E esquecemos de ver Jesus como ele é nos evangelhos. E devemos ler. Por isso, a preocupação de registrar os evangelhos a partir das testemunhas oculares. Quer conhecer Jesus? Leia os evangelhos. Não tem outra forma de conhecer Jesus. Olha em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19, texto importantíssimo que fala sobre a inspiração da palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Depois a gente vai voltar para Lucas. Esse texto diz assim, 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la com uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasce em nosso coração. No verso 19 diz assim, temos mais confirmada a palavra profética. A palavra pregada, proferida, ela tem sido cada vez mais confirmada. Certamente, começou com o nascimento do Senhor Jesus, que confirma as promessas do Antigo, e cada vez mais, com o surgimento da igreja em Atos 2, o desenvolvimento da fé cristã na Antiguidade, as pessoas crendo no Senhor Jesus, esta palavra foi se confirmando. Versículo 20. Antes do verso 20, entenda que aqui esta palavra profética, ela é uma luz, é uma candeia no meio das trevas. E o verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. O que foi escrito no Evangelho de Lucas não foi o que Lucas queria, não foi o que Lucas achava, não foi a opinião de Lucas, embora a personalidade de Lucas está neste Evangelho, porque Lucas era um médico, um historiador, um missionário, e ele era muito meticuloso na sua escrita. A própria língua, esse Novo Testamento é muito bem elaborado, é uma obra literária de arte dentro do grego koiné, porque é uma obra muito bem elaborada, bem como o livro de Atos, que é o segundo volume do Evangelho de Lucas. Então, a personalidade dele, o conhecimento dele, a vida dele, participou da concepção desse Evangelho. No entanto, não foi a opinião de Lucas, foi a do Senhor. Não é de particular elucidação. Entenda isso. E nós devemos lê-lo da mesma forma. Eu tenho que ler os evangelhos para entender quem é Jesus. Não para entender o que eu acho de Jesus. Eu não estou criticando Jesus. Eu estou tentando imitar ao Senhor. Lemos a Bíblia, mas infelizmente, quando o negócio desafia o nosso comportamento e o nosso jeito de ser, eu acho que isso aqui não precisa ser tão ao pé da letra. Eu acho que isso aqui não convém. O fulano é meu parente. Então, o ciclano é meu amigo. Não precisa aplicar isso nas Escrituras. E, às vezes, perdemos amigos por amor à palavra. Eu perdi muitos. E cantamos hoje, se me deixarem amigos, jamais temerei. Se me deixarem os amigos, eu jamais temerei. Está disposto a amar mais a palavra do que os amigos? A ser reto e justo na Escritura, ao ponto de perder pessoas queridas por amor à justiça de Deus, que está no Evangelho? Está disposto a exortar o seu irmão, mesmo sabendo que ele não vai gostar? Eu sei que ele não vai gostar. Mesmo que eu exorte com amor e com todo cuidado, está disposto? Olha, o irmão não vai gostar. Pode ser que ele não goste. Mas se você o exortar com amor, com apreço, com cuidado, realmente mostrando a ele que você quer que ele ande mais firme no caminho do Senhor, hoje ele não vai gostar, mas daqui a 1 ano ou 2, ele volta lhe agradecendo. Pelo menos aconteceu comigo. Se não voltar agradecendo, o problema dele é com Deus.
mas você seguiu o Evangelho. O Evangelho, ele tem este objetivo, ele serve para mostrar como devemos viver para com o Senhor Jesus Cristo. Ele não é de particular elucidação e nem nós devemos vê-lo como tal. E nem devemos ler o Evangelho de acordo com os nossos interesses. Agora olha o verso 21. Porque nunca jamais, olha que redundância, né? Só um parênteses aqui, quando eu fui agora a Lisboa, aí a gente botava um GPS no carro, aí o GPS falava em português e Portugal. E lá ele dizia, saia na saída. Né? Para nós brasileiros isso é uma incoerência muito grande. Ou ele dizia, faça a curva na curva, né? Que ele chamava de rotunda. Mas que coisa, né? Talvez por isso façam essas piadas com os portugueses. E aqui nós temos uma grande redundância, né? Talvez. A grande redundância no verso 21, porque nunca, jamais, bastava porque nunca, ou bastava porque jamais, qualquer profeta, mas nunca, jamais, é uma ênfase muito forte, qualquer, não é só um, qualquer dos profetas foi dada, qualquer profecia, foi dada por vontade humana, não é de homens, é de Deus. É a palavra. Se é a palavra de Deus, por que eu não compro na íntegra? Se é a palavra de Deus, por que eu não leio? Por que eu não me pauto nessa escritura? Vou escolher um namorado. Eita, é bonito. É esse. Não. A Bíblia dá orientação sobre isso também. Vou escolher uma namorada. Qual? Aquela que a Bíblia me orienta a escolher. Certamente tem que ser crente. Certamente tem que ser crente. E aí, dentro de ser crente, é fiel, temente ao Senhor, busca a Deus, e aí depois vamos para os outros detalhes. Ah, mas é difícil. O justo viverá pela fé. Você crê? Tenha fé, ore e viva. Não é assim? E diz no final do verso 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Lucas foi um desses homens santos. E tudo que nós observarmos neste evangelho, a partir daqui entenda, é palavra de Deus. Você pode notar que nas nossas preleções lemos muitos versículos, exatamente para eu falar menos e a palavra de Deus falar mais. Para que você perceba que a palavra de Deus é simples de ser compreendida. E que nós devemos nos encher dela para transbordar e falar de Deus. Porque quando você lê muito uma coisa, aquilo faz parte de você. E aí você começa a falar do conhecimento do Senhor. Porque você tem contato com a Escritura. Ama a Escritura e percebe que sem a Escritura não dá para viver. Como não dá, obviamente, sem a força do Senhor nas nossas vidas. Agora vai para 2 Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Diz assim, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O Novo Testamento aqui ainda não estava escrito, estava sendo registrado, logo estava se referindo ao Antigo Testamento, mas também se aplica ao Novo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. O que é inspiração? Para o latino, inspiração é aquela coisa, aquela emoção que vem, né? O músico, o artista teve uma inspiração, registrou a música, inspiração, pintou uma tela, escreveu um livro, foi inspirado. Inspiração aqui não quer dizer isso. Inspiração aqui quer dizer o sopro do Espírito Santo. O Espírito Santo, como ele é Espírito, ele é retratado tanto no Antigo como no Novo como um vento. Ele não é um vento, certamente. Mas como é que nós simbolizaríamos o Espírito? Como uma pomba, mas também como um vento. A própria palavra para Espírito, tanto no Novo como no Antigo, nas suas respectivas línguas originais, é vento. E a ideia do inspirado é o sopro do Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo na mente dos autores, para que o texto se torne fruto da obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, só um detalhe, ele não inspira nesse sentido mais nada. Hoje.
Nós entendemos assim. A Escritura encerrou no livro de Apocalipse. E nós entendemos que o Espírito Santo de Deus, hoje, ele não vai chegar e inspirar você para registrar algo. Hoje. Isso passou e foi nessa época aqui. Agora, pela fé, iluminação do mesmo Espírito Santo de Deus, que é Deus também, nos ajuda a compreender esta Escritura. E diz ainda mais no verso 16. E útil. Toda a Escritura é inspirada, ou seja, ela é de Deus, ela não é nossa. O Senhor é que deu esse conteúdo, esses argumentos. Ela é de Deus. E ela também é útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça. Vamos nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos educar. A Bíblia faz tudo isso. É a palavra do Senhor, é Deus nos educando, nos corrigindo, nos ensinando. O Evangelho de Lucas, que nós vamos estudar nesta perspectiva. Entenda isso, é a palavra de Deus. Não ligue para mim, não. Não ligue para os meus defeitos e meus erros, não, que sei que tenho. Mas ligue para a Escritura. Veja o que a Escritura manda, o que a Escritura diz, independente de quem está falando. E então, verso 17. Qual o objetivo do estudo do Evangelho de Lucas? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para boa obra. Você quer ser habilitado, capacitado para realizar boas obras na terra? Leia a palavra. Não tem como realizar uma boa obra sem conhecer a palavra. Não dá. Você pode até tentar, mas não vai dar. Você só é habilitado, tem a habilidade, capacidade de realizar uma boa obra para Deus. Você só será maduro, perfeito aqui, é maduro. Se lê a Escritura, se não lê, você vai ser um crente infantil a vida toda, 10, 15, 20 anos de igreja. Vai ser do mesmo jeito. Infantil. Sabe por quê? Porque não lê a Bíblia. Não é porque você é inferior, não. Não é porque os outros são mais espirituais, não. É porque você decidiu uma decisão terrível de ser preguiçoso e de não ler a palavra do Senhor. É só isso. Só isso. Resultado, não teremos uma obra qualificada espiritualmente dentro da igreja do Senhor. Resultado, não teremos crentes maduros dentro da igreja do Senhor. Podemos criar, irmãos, o melhor método, a melhor estratégia de administração de igreja aqui. Podemos. Podemos criar modelos, formatos, para que a igreja ande melhor. Isso ajuda. Mas isso não vai suprir crentes maduros, que só são maduros se conhecem a palavra. Não vai, não adianta. É por isso que as outras igrejas esquecem esses princípios, porque o povo não lê a Bíblia mesmo, aí fora. E estas outras igrejas de outras ordens, elas criam técnicas para ressaltar a emoção naqueles que estão participando dos cultos, porque eles querem resultados. E o povo se alegra, o povo vibra naqueles cultos e sai animado, feliz, adrenalina, e diz, foi o poder de Deus. Não. Foi estratégia de manipulação de massa. O poder de Deus é fruto da leitura da Escritura. O poder de Deus é fruto de corações piedosos e contritos. O poder de Deus é fruto de oração. Quando nós muitas vezes fazemos tão pouco e Deus age muito mais, e percebemos que é pela graça do Senhor. E aí percebemos o Senhor faz milagres sim, quando age no seu poder na vida de pecadores como nós. Mas para isso, tem a nossa partezinha, pequenininha, conhecer a Escritura, para sermos perfeitos e habilitados. Volte para Lucas. Volte para o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 3. E então, antes de ler o verso 3, cabe dizermos que a vontade de Deus, ela só é perceptível a nós através da Escritura revelada. Somente.
A vontade de Deus só é perceptível através da Escritura revelada. Observamos a primeira informação. Houve a preocupação de registrar os evangelhos. Estamos observando uma perspectiva do entendimento racional dos evangelhos, com a razão, não racionalístico, mas racional. Com a razão, obviamente, moldada pelo poder de Deus e à luz da revelação do Senhor e da inspiração e da iluminação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, principalmente da iluminação. E a primeira informação é que houve a preocupação de registrar os evangelhos, porque também a vontade de Deus é perceptível por meio da revelação. Você não encontra a vontade de Deus baseada em emoções. Tire isso da sua cabeça. A vontade de Deus é baseada na revelação. É o que a Bíblia disse. E se a Bíblia diz que isso aqui é pecado, e eu não vou compactuar. Isso é verdade, e é isso que eu vou viver. Ah, vai dar problema. Paciência. Vai dar problema. Ah, eu vou ter indisposição com alguns irmãos aqui. Paciência. Vou ter. Ou ando no Evangelho, ou a gente conversa. É simples. É a igreja do Senhor. E o Senhor diz que é para ser assim. E nem precisa o pastor fazer isso. É para uns exortarem os outros. Aí ajuda até o pastor, né? A não ter que trabalhar com tantas pessoas assim, uns ajudando os outros. A vontade de Deus, ela é fruto do entendimento racional do Evangelho. Outra informação, a segunda, o registro do Evangelho é fruto de acurada investigação. Não foi místico. Vocês já ouviram falar de como é que surgiu a seita dos Mormons? Alguns talvez já ouviram, né? A Igreja Universal dos Santos dos Últimos Dias, prédios bonitos, né? Se tem uma coisa que eu queria dos Mormons, era só o prédio. Pronto, porque é lindo, né? Aquela construção e tudo, muito bonito. O resto, não. E como foi que começou aquilo ali? Algo místico. Joseph Smith encontrou umas lentes em forma de pedras e uma placa de ouro ali, escrito em egípcio reformado, o que ele deveria fazer. E aquilo foi entregue a ele pelo anjo Moroni. Teve testemunha disso? Não. A única testemunha, o próprio Joseph Smith, que teve muitos problemas com a justiça norte-americana, não é verdade? E um dado juiz que se tornou mormon, Rutherford, foi que o ajudou, não é verdade? Misticismo é uma das religiões que mais cresce no mundo, é a igreja mais ricas e poderosas, é a igreja dos mormons. Mas cresceu na base do misticismo. Nós não. Nós acreditamos que o registro do Evangelho é fruto de acurada investigação, baseado naqueles que viram, houveram testemunhas oculares. Olha Lucas capítulo 1, verso 3. Igualmente a mim, Lucas falando, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, olha a minúcia, eu investiguei tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Na verdade, ele não fez isso de graça. Teófilo certamente encomendou, ele queria uma cópia, ele queria um relato dos fatos. Teófilo certamente tinha dúvidas. A gente não sabe muito da vida desse homem, mas ele era um crente no Senhor Jesus, rico, certamente, e que tinha dúvidas. Como é que é essa história? Eu preciso entender mais. Talvez ele achou que o Evangelho de Marcos estava, talvez, muito resumido. Eu quero saber mais detalhes. E então Lucas foi nesta empreitada como um pesquisador, talvez por isso que eu gosto muito desse evangelho, dos outros também, mas esse aqui bastante, como um pesquisador, trabalhar nos fatos. Eu quero ver os fatos. Eu quero conversar com quem viu, porque Lucas não viu. Lucas já foi da terceira geração ali de missionários, então certamente ele não viu. Mas ele queria o fato, eu quero ver, eu quero conversar com quem viu, ver não dá, quero conversar com quem viu, compreender e registrar isso. E Lucas sabia que estava escrevendo a palavra de Deus, ele sabia disso. Depois a gente vai observar isso em outros momentos. Mas ele tinha esse entendimento. E então ele queria apresentar esta obra, Lucas Atos, para Teófilo, para que Teófilo tivesse plena certeza e convicção dos fatos que teria. Teófilo já tinha crido, mas ele queria saber mais. E veja que foi uma acurada investigação, uma investigação cuidadosa. Irmãos, quando nós formos ler a Escritura,
nós temos que ter o mesmo princípio que levou Lucas a escrever o Evangelho. Nós não podemos ler de qualquer jeito. Nós temos que ler com perícia. Somos chamados de o povo do livro. E nós devemos ser o povo que realmente conhece esta Escritura. Não só com o conhecimento acadêmico do entendimento das doutrinas, mas com o conhecimento espiritual da vivência destas doutrinas, dia a dia. Como a soberania de Deus afeta a minha vida? Como? Eu tenho que saber. Eu tenho que saber dessas coisas. Como a salvação, a doutrina da salvação hoje tem sido pregada e hoje nós entendemos que a Escritura ensina verdadeiramente essa doutrina da salvação. O que é que a escatologia, como a escatologia me ajuda a viver? Irmão, a escatologia livra você da depressão. Você sabia disso? Agora vai estudar escatologia. Mas pensar a eternidade lhe livra da ansiedade de hoje. Eu teria a vida eterna. Para que ter isso? Eu teria a vida eterna. Para que perder tempo com aquilo? Se eu posso investir na obra do Senhor, se eu posso buscar ao Senhor, agora tenho que ler sobre a eternidade. 1 Tessalonicenses. Então, temos que ter perícia no entendimento da Escritura, porque a nossa fé ela é baseada em um livro. É a fé em Deus, no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, mas que só nós conhecemos através deste livro. Temos que ser peritos. Olhe, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Nesse texto, nós vamos perceber quantas testemunhas existiram acerca da ressurreição do Senhor Jesus, e como Lucas teve várias testemunhas para pesquisar, testemunhas oculares, ou seja, que viram. Isso é redundante. Testemunha ocular, testemunha de alguém que viu e ouviu sobre o evento. Se você ouviu de alguém, você não é testemunha. Não é testemunha. Testemunha é quem viu e ouviu. 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 diz: antes de tudo, e antes mesmo de eu ler o versículo, deixe-me dizer que Paulo, quando escreveu esse capítulo, estava falando sobre ressurreição. O capítulo todo, o maior capítulo da epístola sobre ressurreição. Olha o versículo 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Isso aí é o final do Evangelho, né? Quando Jesus aparece a Cefas e aos 12, logo depois ele assunta ao céu. Final dos Evangelhos, não é isso? Começo do livro de Atos, Jesus também, capítulo 1, é assunto ao céu, não é isso? Então essa é a ligação entre os Evangelhos e o livro de Atos. E aí começa a história da igreja. Aí ele vai falar agora no versículo 6, do período já da história da igreja. Depois, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Dormem aqui quer dizer que morreram. É um eufemismo. Verso 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Todas essas pessoas, ou não vou dizer todas, mas muitas delas, Lucas investigou. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo, com quem ele fez viagens missionárias, ele investigou, ele conversou. O próprio apóstolo Paulo, segundo Gálatas, capítulo 2, passou alguns meses no deserto com o Senhor Jesus Cristo, ressurreto, recebendo instruções. Sabe por quê? Porque um apóstolo, ele tem características. Uma das características é ter sido chamado por Jesus. Outra característica é ter vivido com Jesus. No Brasil nós temos aí, parece que uma estatística de uns 12 mil. Aí, você viveu com Jesus? Você tocou no mestre? Você pegou na ferida, no cravo? Pós-ressurreto dele, na ferida do cravo? Você conversou com ele? Não, então você é um falso profeta. Você não é apóstolo. Nem aqui, nem na China. Só foram 12. E eles andaram com Jesus. E Paulo teve esse tempo lá com o Senhor Jesus Cristo, exatamente para ser treinado. Essas testemunhas aqui viram Jesus naquele período que o calendário católico chama de Quaresma.
40 dias, Jesus ressurreto andando no meio de Jerusalém. As autoridades judaicas tentaram mentir, dizendo que o corpo foi roubado, mas essa mentira não pegou, porque Jesus estava andando. Já pensou? Oxe, Jesus andando, ele estava morto, e o que ele está fazendo aqui? Ele não foi crucificado. Por isso que o cristianismo não morreu, porque ele não é obra de homens, é de Deus. Jesus ressuscitou, está ressurreto, vivo e nos aguardando. Lucas fez esta investigação. Lucas registrou isso no Evangelho. Não é algo de emoção, não é algo místico, não é. A emoção existe, mas o Evangelho é para pessoas, é para o ser humano com entendimento. Deus nos dá um entendimento para sermos coerentes com a vontade de Deus e não para agir de acordo com o que nós achamos ou pensamos. Se você for agir de acordo com o que acha ou que pensa, fica difícil. Vamos fazer aqui uma assembleia. Vamos decidir as questões da igreja. Aí os 250 irmãos falam o que acham e o que pensam. Não! Fale o que a Bíblia diz. Tome suas posturas nas assembleias, nas reuniões, para comigo, para quem quer que seja, baseado no que a Bíblia diz. Aí sim, seremos uma igreja, continuaremos sendo uma igreja forte na palavra do Senhor, vivendo segundo o que a Bíblia diz. Por exemplo, Lucas, capítulo 15. Abra lá em Lucas. Existem algumas técnicas importantes. E eu queria só dar um exemplo desta. Lucas, capítulo 15. Veja como é importante compreender esta perícia do Evangelho, como Lucas utilizou. O registro do Evangelho é fruto de acurada investigação. Isso é a segunda informação de hoje. Olhe Lucas, capítulo 15, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então, lhes propôs Jesus esta parábola. Na verdade, Jesus propôs 3 parábolas depois desta introdução. Quais foram? Olha aí na sua Bíblia. Da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, que a gente chama de pródigo. Jesus falou do que estava perdido. Por quê? Só que quando a gente está lendo a Bíblia, nós esquecemos desses 3 primeiros versículos de Lucas, né? E só focamos nas parábolas, não é isso? Só que a ideia aqui, das 3 parábolas, é buscar o que está perdido. Publicanos e pecadores. Os religiosos da época diziam para Jesus: Jesus, o Senhor está andando com pessoas desclassificadas. Pessoas que o Senhor, como mestre da lei, não deveria estar. E Jesus diz o quê? Vamos buscar o que está perdido. Através dessas 3 parábolas. O que era o perdido eram os publicanos e pecadores. E, na verdade, os próprios fariseus e escribas também estavam perdidos, mas eles não se encaravam como tal. Então, para você interpretar essas 3 parábolas coerentemente, você tem que entender o versículo 1 ao versículo 3. Senão, nós vamos começar a pegar a parábola do filho pródigo, o filho perdido, e entender de outra maneira, e aplicar de várias formas diferentes, como se existe por aí. Mas o entendimento daquela parábola do filho pródigo é a partir desses 3 primeiros versículos. É necessário ter esta habilidade para ler a Escritura. É necessário ter esta acurada pesquisa para podermos interpretar o Evangelho. E por último, a última informação é que o registro do Evangelho produz plena certeza sobre Jesus. Você lendo o Evangelho de Lucas e os outros Evangelhos, e a palavra de Deus, você vai ter plena certeza da obra que o Senhor Jesus fez na cruz e está fazendo hoje nas nossas vidas. Versículo 4, Lucas 15, 4, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Por isso que eu digo que ele era crente, porque ele foi instruído nessas verdades, ele já havia crido, mas eu quero que você tenha plena certeza. Às vezes nós duvidamos das promessas do Senhor. Às vezes nós duvidamos da palavra de Deus. Lá no fundo da nossa mente, você lê, você ouve a mensagem, você até sai animado para cumprir, mas no momento da pressão, você titubeia, balança,
Será que é assim mesmo? Puxa, é tão duro, é tão difícil. Será que é assim mesmo? Olhe, para que você tenha plena certeza da mensagem do Evangelho, você tem que lê-lo. Teófilo recebeu esta mensagem para ter plena convicção do que foi instruído sobre Jesus. O entendimento racional do Evangelho. Nós devemos ter o entendimento racional do Evangelho. 3 informações. Houve a preocupação de registrar os Evangelhos. O registro do Evangelho é fruto de uma acurada investigação que deve nos levar a um estudo aprofundado. E o registro do Evangelho produz plena certeza e convicção sobre o Senhor Jesus Cristo. Você tem plena convicção de fé, de vida na palavra de Deus? Ela é a lei para a sua vida. O irmão me magoou, pesado, mas eu não tenho liberdade para ficar magoado com ele. Eu não tenho. Escravo de Cristo. Minha liberdade é somente para perdoar o irmão que me magoou. É ou não é? É? É. Ah, mas a minha emoção cativa em Cristo. Senhor, leva a minha emoção, leva a minha raiva e me faz perdoar. Estou dando só o exemplo do perdão. Existem muitos outros. Muitos outros. E as nossas decisões têm que ser fundamentadas na convicção que temos sobre Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo tempo de poder te adorar, pela tua palavra que nos ensina a termos este compromisso tão importante com o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sentirmos tristeza com a nossa falta de fé e também, Senhor Deus, alegria, porque o Senhor está conosco para nos fortalecer. Só temos que te agradecer, Pai amado, por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém.